É uma promessa e uma garantia da Comissão Europeia. O motor a combustão vai desaparecer. 2035 marcará, em princípio, o fim de uma era iniciada com a Revolução Industrial. Não mais será possível vender carros novos a gasolina ou a gasóleo no espaço europeu. O tiro de partida para a corrida da eletrificação já soou e algumas marcas já fazem até desta bandeira do futuro o seu presente. Em Portugal, por exemplo, as vendas de carros 100% elétricos dispararam e batem recordes todos os meses. Hoje, aqui no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DECO Proteste, falamos assim sobre o fim dos carros a combustão. Eu sou o Aurélio Gomes e a pensar comigo em voz alta sobre este tema estão Francisco Ferreira, presidente da Zero e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Paulo Pimenta de Castro, engenheiro silvicultor e presidente da Acréscimo, Associação de Promoção ao Investimento Florestal, e ainda Alexandre Marvão, coordenador da área de mobilidade da DECO Proteste. Já agora queria agradecer a presença dos três aqui no Pode Pensar. E eu começo já por si, Francisco. Chamamos a este episódio do Pode Pensar para um tempo novo que aí vem. Aliás, de resto roubamos este verso a um fado do Camané. E eu pergunto-lhe, é um tempo novo que aí vem ou que já chegou e nós só estamos a ver isto um pouco às cegas ainda para nos orientarmos? Bem, é um tempo que está a chegar. Ou seja, nós ainda vamos demorar bastante tempo até chegarmos a não ter qualquer veículo a combustão. Nós, neste momento, ainda nem sequer 1% da nossa frota automóvel e de veículos pesados efetivamente de motores sem combustão. Uhum. Portanto, ainda estamos mesmo no início. Mas não nos podemos esquecer... Mesmo com os recordes que são batidos... Mesmo com os recordes. Porquê? Sim. Porque não nos esqueçamos que nós temos que substituir milhões de veículos só no nosso país, não é? E, portanto, isso leva o seu tempo e até do ponto de vista ambiental é bom que seja, e de custos, e também do ponto de vista social é bom que seja feito com algum tempo, porque por isso simplesmente não há capacidade de resposta aqui de várias vertentes, ou seja, não há possibilidade de resposta da indústria, não há possibilidade de resposta de quem queira comprar um veículo desses, porque ele neste momento em termos de compra ainda está mais caro do que um veículo 100% elétrico, está mais caro que um veículo a gasolina ou a gasóleo. Isso vai deixar de ser daqui a poucos anos, e também porque nós, do ponto de vista ambiental, não tem sentido que muitos veículos que são relativamente recentes sejam agora substituídos à pressa, isto é, que vão para a reciclagem, porque 95% pelo menos dos materiais que fazem parte dos veículos automóveis têm que ser reincorporados como outros materiais na própria indústria automóvel ou noutras, mas não tem sentido eu estar a tirar do parque automóvel carros relativamente recentes. Portanto, tudo isto precisa de um tempo e, aliás, o objetivo da Comissão Europeia, que faz parte do Pacto Ecológico Europeu, do chamado Objetivo 55, que tem a ver com a redução das emissões entre 1990 e 2030, na ordem dos 55% à escala europeia, ainda não está confirmado, mas tudo indica, se for confirmado, é eu deixar de vender. Portanto, isso não significa que em 2035 eu tenho uma frota de veículos sem motor de combustão. O que não se vai agora, é vender mais a partir daí. Exatamente. E eu estou convencido que essa meta até é capaz de, na prática, vir a ser antecipada, mas nós verdadeiramente não termos veículos a combustão no nosso dia-a-dia é algo que eu acho que nós vamos apontar algures entre a década de 2040 e 2050. Eu já vou voltar a este tema, até porque esteve na COP26 e houve muitos países e várias marcas de peso na área automóvel que se demarcaram desses objetivos, pelo menos para já. Mas antes, já que falámos da compra de veículos elétricos, eu queria aproveitar ter aqui o Alexandre Marvão da DECO Proteste e fazer já uma pergunta rápida.
Um consumidor que está a pensar na sua vida, tem provavelmente até agora um carro a gasolina ou a gasóleo, e está a pensar adquirir um novo, porque o outro está a ficar velho, seja lá o que for. O que é que deve fazer? Comprar elétrico? Sim, neste momento, por os nossos estudos, já compensa, mesmo sendo que de início o investimento é superior, já compensa economicamente adquirir um veículo elétrico. E é preciso realmente começar esta transição, como já foi dito, de certa forma lenta, para isto ser uma transição suave, porque há, por exemplo, outros fatores, como criar veículos em segunda mão, no mercado de segunda mão, para que todo o sistema consiga funcionar. Eu não sabia, até preparar este programa, que o grande mercado automóvel, seja ele elétrico ou não, elétrico ainda menos, mas é o de segunda mão. Sim, sim. É uma fatia muito grande o mercado de segunda mão e realmente isto tem que ser uma transição que temos que terem atenção todas as colaterais de não é só comprar o carro novo, mas depois o mercado de segunda mão, a pós-venda, etc. Há vários fatores aqui que são bastante impactados nesta questão e que devem ser trabalhados e que é preciso um tempo de transição, para a transição ser suave e ser de certa forma também fácil, ou seja, não é só a compra ou não compra, mas é também tem condições para ter um elétrico, consigo carregar e a forma mais ideal é ter um carregador privado, mas aí já preciso ter uma garagem, por isso são fatores que vamos construindo. E até mesmo o fator, por exemplo, da condução. A condução do elétrico é distinta. Há aqui um hábito que nós todos vamos ter de gerir a nossa mobilidade através de um elétrico. E já vamos falar também, isto foi só para iniciar a conversa, vamos falar da literacia que provavelmente é preciso adquirir o consumidor para começar a pensar no elétrico, porque parece uma coisa igual ou parecida à anterior tecnologia, mas há aí especificidades. Há diferenças. Paulo Pimenta de Castro escreveu um artigo no Público chamado O Paradoxo do Carro Elétrico. Ao ouvir estes dois senhores falarem da transição para os carros elétricos, qual é a sua principal preocupação? Não, nada contra. A questão que eu coloquei foi sobre a forma como é produzida a eletricidade. Né? Já que ela, enfim, pode ser obtida a partir de diferentes fontes. Enfim, desde os combustíveis fósseis, que ainda vão marcando alguma presença, sobretudo em países, quer em países europeus, mas sobretudo em países menos desenvolvidos, mas também naquilo que são o leque de renováveis. Pronto. E no leque de renováveis, de facto, aquilo que é preocupante é a presença das florestas, digamos assim, enquanto fonte de obtenção de energia elétrica. Portanto, a sua preocupação é de onde é que vem a energia elétrica para os carros elétricos? Para os carros elétricos e qualquer tecnologia elétrica, não é? Mas como o tema é carros elétricos... Exatamente. Neste caso em concreto, e digamos assim, é aquilo que neste momento suscita maior discussão, não é? Não, poderia ser, obviamente, frigoríficos, ferros de engomar, mas é claramente o carro elétrico está hoje em grande discussão e, portanto, foi um pouco o objetivo de chamar a atenção para um paradoxo, ou seja, esta é uma consequência, mas existe uma causa, e a causa tem a ver com aquilo que são as políticas europeias, quer na área das florestas, quer na área das energias ditas renováveis, onde consta a biomassa e dentro da biomassa consta o corte de arvoredo para a produção de eletricidade. Ou seja, andamos tantos anos a tentar proteger florestas e agora arriscamos-nos a dar cabo de florestas para produzir energia? Sim, neste momento há uma procura crescente, nomeadamente em Portugal, enfim, com os incêndios, há uma procura crescente de material lenhoso, enfim, sobretudo troncos, quer por parte daquilo que é a indústria tradicional florestal, quer agora pelo setor da bioenergia. E é deste setor da bioenergia que, de facto, vem a eletricidade. Não é? É um pouco, se quiser, uma comparação com o biodiesel, não é? Que também tem impacto sobre espaços florestais, como nós sabemos, na sua componente bio, e que na realidade de bio tem pouco. E também deixam pegada só por si. Para além das florestas. Tem um grande peso na desflorestação, sobretudo em florestas tropicais.
E, portanto, nesse aspecto, tem aqui alguma semelhança com a forma como é utilizada, como é obtida a eletricidade, que, entre outras coisas, vai fazer mover os carros elétricos. Isso põe-lhe dúvidas sobre a eletrificação dos carros ou não é um problema? Não, é um problema que é anterior, digamos assim, que não sobre o carro elétrico em si, que aí terá outros problemas, mas eu não os quero discutir e, portanto, também não é a minha área, digamos assim, a questão das baterias. Mas eu gostava de um ponto de vista pessoal. Isso põe-lhe problemas, ou seja, é para si claro que o carro elétrico é uma boa solução para os problemas que enfrentamos? Não, seguramente. Agora, temos é que ter a consciência de que, enquanto cidadãos, devemos ter voz naquilo que é a produção do biocombustível. Lembro que a Zero, há um tempo atrás, fez forte pressão nesta questão, na necessidade de nós podermos optar por bio ou não biodiesel, não é? E, portanto, o consumidor ter essa capacidade e aqui também ter a possibilidade de optar pela eletricidade e não pela bioeletricidade. Não é? Sendo que a bioeletricidade, de facto, tem aqui problemas e há, neste momento, uma forte pressão ao nível da Comissão Europeia para retirar a biomassa do leque de energias renováveis. E ficaríamos com as renováveis. Tem capacidade... As verdadeiras, digamos assim. As verdadeiras renováveis. Sendo que esta renovável, entre aspas, acaba por provocar maior nível de emissões, maior poluição e tem um forte impacto na biodiversidade. Enfim, estamos a falar da biomassa. A da biomassa. Sim. No caso da biomassa, portanto, a queima produz maior nível de emissões do que os combustíveis fósseis, produz maior nível de poluição. Portanto, é um falso bio. É um falso verde, se quiser. É claramente um falso verde, para além de que tem um impacto fortíssimo ao nível da biodiversidade, ou seja, quando estão associados à destruição de espaços florestais, seja por perda de coberta arbórea, portanto perda de copas, que não é propriamente uma desflorestação, se ela voltar a crescer, mas também em termos de desflorestação, se depois aquele terreno vier a ter outro tipo de ocupação, seja agricultura, pastagem, seja, enfim, questões sociais. Francisco, esta é, de facto, a preocupação. As renováveis, as verdadeiras renováveis têm capacidade, e estou a falar da eólica e de outras, da solar, obviamente, até mais importante provavelmente, têm capacidade para sustentar uma transição em poucos anos, e que falo de 2 décadas, 3 décadas, para o eletrificado? Bem, para já, há uma coisa que eu devia ter falado logo no início, que eu acho que é fundamental, é que nós focamos muito a nossa visão no carro elétrico e realmente nós devemos, acima de tudo, focar-nos na mobilidade sustentável. Ou seja, o carro elétrico é parte de uma mobilidade sustentável onde a prioridade é o transporte público, por exemplo, também elétrico. Os autocarros, por exemplo, numa cidade, serem elétricos e não a gás natural ou a gás óleo. É nós pensarmos também numa mobilidade mais coletiva, partilhada. E no que diz respeito aos veículos elétricos, por exemplo, aos automóveis, uma das prioridades é exatamente eu começar por eletrificar aqueles que andam mais. O fundamental era eu ter táxis elétricos, TVDEs elétricos, a Uber já fez um compromisso desses, não fez? A Uber tem um compromisso, outras firmas também, outras empresas, a Bolt, a Freenow também estão nessa linha. Os táxis têm vindo a ser apoiados, mas há muito poucos. Há empresas de distribuição de encomendas que já têm a sua frota praticamente toda elétrica até ao final do ano. Portanto, e esses são fundamentais pelo número de quilómetros que fazem. Mas realmente há aqui um desafio muito grande. É que nós, para descarbonizarmos o país, isto é, para deixarmos de usar 70% ou até um pouco mais, de combustíveis fósseis em todas as nossas atividades, sendo que os transportes têm aqui um papel também muito importante, nós temos que passar para a eletricidade e para a eletricidade renovável.
E, portanto, isso significa que não apenas nós temos que garantir que as fontes são efetivamente sustentáveis. Falou-se aqui da biomassa e é realmente uma preocupação também nossa. As barragens também são uma preocupação nossa, mas já estamos... Portugal já não vai ter praticamente mais barragens, quanto muito discute-se mais uma ou duas, mas para a produção de eletricidade já esgotámos, digamos assim, o plafond. Mas... Isto significa já não há muito mais para construir, é isso que está a dizer. Agora, nós temos que garantir aqui, garantir aqui 100% de eletricidade renovável tão rapidamente quanto possível. Tem alguma noção do tempo que isso pode... Nós no roteiro para a neutralidade carbónica, nós estávamos a apontar para atingirmos esse valor por volta de 2040. Até um pouco mais. Entre 2040 Portugal, entre 2040 e 2050. Neste momento, eu acho que nós já conseguimos antecipar garantidamente para 2040. E, portanto, aqui a questão é saber se nós ainda conseguimos antecipar mais. Porquê? Porque temos uma lei europeia do clima que diz que já não se vai... Aliás, vamos por ao contrário. De onde é que vem a nossa eletricidade? A nossa eletricidade vem, por um lado, das centrais térmicas, em que nós já não temos carvão, portanto, neste momento é apenas gás natural. Fomos pioneiros nisso. À escala europeia, fomos o 4º país a abandonar o carvão de toda a Europa. Portanto, utilizamos sim o gás natural, que é um combustível fóssil, mas é muito mais eficiente do que o carvão. Portanto, as emissões são para aí 1/3 das do carvão. Depois, então, temos as renováveis, em que temos desde o caso problemático da biomassa até a eólica, que representa quase 1/4 da nossa produção de eletricidade anual, as barragens, que vão depender muito do tempo mais chuvoso ou menos chuvoso, tal como e o solar, temos também o solar que está a começar. O solar, neste momento, já se consegue ver, mesmo num dia de outono como estamos, já se nota muito bem o solar, com peso significativo, obviamente durante o dia, mas nós temos uma enorme capacidade de expansão do solar. Portanto, não apenas nós precisamos de substituir os combustíveis fósseis por renováveis, mas, como vamos precisar de muito mais eletricidade, nomeadamente para os veículos, nós precisamos de aumentar muito a quantidade de eletricidade renovável disponível. Se isso é possível, mas vamos ter que ter mais eólica eventualmente também offshore, ou seja, no oceano. Vamos precisar de ter muito, mas muito mais solar. Ou seja, vamos alterar drasticamente a nossa paisagem. Não estou a dizer com isto que é uma crítica, mas... Sim, por isso mesmo até porque já houve situações no Alentejo de pessoas que têm alojamento local turístico e que de repente têm ao lado um campo cheio de espelhos solares, chamemos-lhe assim. Não, sem dúvida que essa é uma preocupação muito grande, porque nós, em nosso entender, na Zero, nós temos vindo a defender que é fundamental, primeiro, ocuparmos a área construída, os armazéns, os locais de consumo. Sei lá, se eu tenho um supermercado que funciona principalmente durante o dia, quer dizer, eu devo precisamente garantir que ele tem ali uma grande fração de autoconsumo. Estou a perceber. Agora, vamos precisar de centrais solares, mas temos que escolher a dimensão e o local apropriados. Não o estamos a fazer. Em muitos casos, estamos a ter extensões demasiado grandes para fornecer a energia renovável vinda do solar. Mas nós achamos que esse é um caminho absolutamente possível e fundamental, e é isso que faz toda a diferença. É porque um veículo elétrico até envolve, de momento, mais emissões do que um veículo a combustão. Sim. Na construção, um bocadinho mais. Mas depois, na operação, não tem comparação nenhuma. Isto é, um veículo a combustão tem uma eficiência de 20-25%. Um veículo elétrico tem uma eficiência de 70 e tal %. Muito bem. Vamos falar de literacia do consumidor que quer fazer a transição. E estou a falar para o Alexandre Marvão. Vamos falar um bocadinho disso, da literacia que provavelmente é preciso que o consumidor que quer fazer a transição para o elétrico precisa ter.
É mesmo isso. Vamos falar para um ouvinte deste podcast que está a pensar nisso exatamente. O que é que eu faço? Já sabemos que a sua opinião é deve comprar um elétrico, está a pensar em comprar carro novo. Já... E o que é que ele deve ter em mente? Que preocupações deve ter quando está a pensar a adquirir um... Porque isto é um mundo todo novo, do carregamento à maneira de conduzir. A primeira preocupação é onde é que eu posso carregar o veículo. A primeira... Quer dizer, temos aqui dois fatores que pesam muito na decisão da compra. Por um lado, a questão do preço, como é óbvio, e por outro, o carregamento, a durabilidade das baterias, a autonomia e isso tudo. Quanto ao preço, é aquela questão, o estudo indica que é possível realmente já ser rentável, porque como durante a parte de utilização os custos são muito inferiores. Por isso, hoje em dia ainda se beneficia de uma série de isenções, de ISB e UC, por isso é possível, no fim de vida, ter custos inferiores com a utilização. Eu posso vir metendo aqui no meio do Alexandre? Claro, aliás, estejam os três à vontade para fazer. Vai depender muito, e por isso é que esta questão que o Alexandre está a dizer é decisiva, que é se eu tenho, por exemplo, um carregamento em casa à noite, não é? Em que eu aí consigo tarifas muito baixas da eletricidade, ou se eu tenho que fazer um carregamento, por exemplo, num posto público e durante o dia. Se depender dos carros da rede pública, é um problema, realmente. Exatamente, é preciso fazer as contas e ver se há disponibilidade ou não. Nós temos muitas pessoas que já nos disseram: eu queria comprar um carro elétrico, mas eu não tenho postos de carregamento perto da minha casa. Na zona onde moro tenho dois postos que estão permanentemente ocupados. E, portanto, isso é decisivo. Nós temos que banalizar. Mas banalizar é mesmo a forma correta. Mas é curioso que acho que a Associação de Utilizadores de Carros Elétricos diz que estamos muito bem, apesar da própria EDP dizer que estamos abaixo da média europeia. Li alguns que a Associação de... Não sei se é Associação, peço desculpa. Sim, Utilizadores de Carros Elétricos dizia que estávamos bem por 100 km. Temos já uma rede com alguma dimensão. Sim. Comparativamente sim, mas na prática... Manifestamente é insuficiente. E há muitos desses casos de eu tenho um carregador à porta, mas nunca tenho vaga. Claro. Não é? Para mais durante a noite, em que as pessoas deixam e não vão se levantar à meia da noite para ir tirar o carro para o outro poder ir pôr. Por claro, isso, ficam lá 8 horas. A dependência da rede pública é um fator crítico na decisão da compra do elétrico. Então, a solução melhor é se tiver a possibilidade de ter um carregador privado. Seja porque mora num condomínio, seja porque tem uma garagem, numa vivenda, como seja. Isso é contratável com a empresa que fornece eletricidade? Exato. Sim, pode nem ter um contrato extra. Pode ligar ao seu quadro, pode ser que tenha potência suficiente em casa, liga a ficha, põe um carregador em casa ligado mesmo aos disjuntores simples de 16 amperes, não há questão nenhuma. Eu estou a ir ao beabá porque isto às vezes para certas pessoas terreno completamente novo. Mas isto, digamos que é aquele momento, a situação ideal. Se pode ter o carregador privado, e depois aqui surgem outros problemas, que é o condomínio deixa, e aqui temos encontrado inúmeros problemas. Porque depois é uma fatura que vai aumentar a do condomínio, mas é a gestão, os condomínios são sempre mais complicados e digamos que é mais um fator. Há forma de ultrapassar, alguns serviços que tentam já fazer a separação da fatura. Já começam a aparecer soluções, mas a solução principal era haver uma regulamentação objetiva e detalhada de que em que circunstâncias é possível instalar o carregador e quais são as responsabilidades que depois todas as pessoas dentro do condomínio têm. Nós entregámos junto do Ministério uma proposta de regulamentação detalhada neste fator, estamos à espera de resposta, mas esse é um fator que é realmente também decisivo. A possibilidade de instalar em condomínios. Por isso, estes são assim os dois grandes momentos. A seguir, há a questão de autonomia, não há autonomia. Hoje em dia, a maior parte dos carros elétricos têm autonomia suficiente para a maior parte dos percursos que toda a gente faz. Ninguém. Poucas pessoas, há estudos que indicam 80% das pessoas fazem menos de 50 km por dia nas suas viagens para o trabalho e para casa. Por isso, um carro com 150, que é dos mais pequenos, 100 e pouco, consegue perfeitamente essas margens.
Mas depois já Deixe-me temos... então vou pôr a coisa em causa própria. Eu que vou todas as semanas ao Porto, por obrigações familiares, não interessa, faço cerca de 700 km no mínimo, todas as semanas. Sim. Ou mais. Andará mais próximo dos 900. Compensa-me... Há carros elétricos para mim. Quanto mais consome, que eu consiga... quanto mais quilómetros fizer, maior é a vantagem na aquisição de um elétrico. Porque o período de uso é muito superior e vai-lhe abater muito mais rapidamente no investimento inicial que fez. O problema da autonomia põe-se... Tem uma nuance. O problema da autonomia, eu acho que supõe-se conseguir carregar lá. É esse o problema que eu estava a tentar perceber. Agora também há uma questão, quer dizer, poucas pessoas... Ou melhor, era aquilo que exatamente o Alexandre estava a dizer, que é... Eu não vou ao Porto todos os anos. Ou seja, exatamente. Isto era apenas um caso extremo só para ver a coisa. A questão são os tais 5, 10, 15% que realmente fazem esse tipo de viagens. Porque a maioria é citadino. Não faz. A maioria não faz. Agora, há aqui duas questões que eu também acho que é importante pensarmos, que é, apesar, e eu estou integralmente de acordo, neste momento já compensar comprar um carro elétrico, mesmo, portanto, se eu tiver todas as condições, eu mesmo assim dava a sugestão de, se eu não preciso já de trocar de carro, vamos esperar 1, 2, 3 anos. Até vir uma... Se eu precisar de trocar já de carro, vamos para o elétrico. Mas está a dizer isso porquê? Porquê? Porque eu daqui a 3 anos, estávamos a falar, daqui a 3 anos eu tenho uma maior autonomia de certeza absoluta. E mais vou pontos, ter um preço mais barato. E mais pontos de carregamento. Vou ter mais pontos de carregamento. Ou seja, é o tal tempo que nós estávamos a falar da transição. E era aquilo que dizia, não vamos forçar agora a transição, ela vai-se fazer naturalmente, temos é que começar já, mas tem que se fazer gradualmente. E é de género, era a questão que estava a pôr. Se eu tenho que trocar agora o carro, porque o meu carro precisa de ser trocado, então eu devo ponderar o elétrico. Exatamente. Mas se não preciso já... Se não preciso já, não vale apenas esperar um bocadinho. Até é um desperdício. Não compra gasolina ou gasóleo, aguento aqui mais 2, 3 anos. Sim. E há um custo também que eu acho que é muito importante, e eu como utilizador de um carro a gasóleo poluente, apesar de... Espero que essas palavras não o venham assombrar daqui a uns dias. Eu solidarizo. Bem, há uma coisa que é verdade, que é, na altura em que eu comprei o carro, e o carro foi comprado já há 8 anos ou mais, era o carro com menores emissões de dióxido de carbono e com filtro de partículas e com tudo o que eu conseguia arranjar. Pronto, pelo menos desse ponto de vista foi garantido. Agora, não era daquela marca alemã que vai ter que pagar uma multa? Não era. Estou na brincadeira. E portanto, não, mas podia ser. Sim. Claro, fomos todos enganados, ou melhor, quem comprou. Mas aqui a questão fundamental é que o dinheiro da manutenção de um carro a gasóleo ou de um carro a gasolina não tem nada a ver com a manutenção de um carro elétrico. E isso é absolutamente crucial, que as pessoas façam as contas e vejam. Um carro elétrico não consome óleo. Sim. Não tem os problemas o motor a combustão. Não tem embreagem, não tem caixa de velocidade. Exatamente, sim. É um carro cuja manutenção não tem correia de distribuição, que é aquelas coisas horríveis quando chega à altura de trocar. Mas algo me diz que os concessionários ou as garagens vão arranjar maneira de... Não, já começaram aumentando a mão de obra do eletricista. Pois, e aí isso já está a influenciar os custos de manutenção dos veículos elétricos. Mas aí também é uma oportunidade de emprego. Alexandre, e depois vou falar também aqui com o Paulo acerca dos materiais raros e dos minerais que são precisos para construir baterias. Mas a bateria é também um problema a ter em conta. A bateria é um problema muito comentado, se bem que quando falamos... Há muito aquele mito de que... Quando apontamos o dedo ao elétrico, também temos que fazer a avaliação do global. Exatamente. Deixe-me só dizer isto, que há muita gente, provavelmente mal informada ou menos bem informada, que tem aquela ideia, se tens de trocar a bateria, aquilo custa mais que o carro. Não custa mais que o carro. Sim, mas eu já ouvi esse argumento. Custa bastante dinheiro. Mas se formos ver, e quando fazemos a análise, e principalmente esta análise, faz comparativamente, temos que fazer a comparação dos custos de manutenção do elétrico com o veículo a combustão e na perspectiva de custos regulares, fixos, que nós conhecemos, e aí o elétrico tem uma vantagem brutal, praticamente tem uma diferença de 1/3 dos valores, quando depois temos as avarias extra, e o caso da bateria que nós chegamos, que hoje em dia já é histórico, por isso
a substituição da bateria não é uma reparação regular. Não é algo que garantidamente tem que ser feito. Será uma avaria esporádica que acontece, como há outras avarias nos veículos de combustão que também sucedem. E nessa perspectiva, é um custo como temos também nos de combustão, com as correias, com as embreagens, que são manutenções elevadas. E fazendo esta conta, e fizemos as contas do custo de utilização e posse, e fizemos a mesma conta contando com a substituição da bateria. Mesmo assim, a manutenção continua a compensar o diferencial do período de vida, do que se poupa durante o período de vida de utilização do carro. Por isso, é um problema. É um problema que também começa com a evolução da tecnologia a nível de durabilidade. Hoje em dia, a maior parte das marcas dão 160 mil quilómetros e 8 anos de garantia na bateria. Temos a Lexus a chegar ao 1 milhão de quilómetros e tudo. Por isso, com garantia? Com garantia. Uau! Com garantia de que nunca baixa abaixo dos 70% da capacidade de carga. Qual é o valor mínimo que uma bateria deve ter para ser possível operar num carro? Não, ela pode ter tudo. É uma questão depois da autonomia. O que está a perder é a autonomia, não é? Com 70% já não faz mas digamos que 70% é aquilo que toda a gente considera aceitável. E é fundamental nós percebermos que esta bateria não vai para o lixo. Sim. Nem vai já para vamos falar disso, já vamos falar disso. Aliás, deu um bom mote porque não sei se o Alexandre já tinha terminado. Já. Pronto, ok. Então vamos falar disso. E eu passo a palavra aqui ao Paulo, tem estado muito atento a ouvir, mas lítio, cobalto, mais, ajuda-me aqui. Pois é um problema. Não, mas isto é um problema ambiental. Pode ser, é necessariamente um problema ambiental associado à extração destes minerais. Pronto, e aí, de facto, há um histórico muito penoso em vários países e, portanto, é isso que as populações se agarram, sobretudo ao histórico da extração desses minerais. É possível a extração com menos impacto ambiental ou haverá sempre... Pois é uma boa questão, mas também não lhe consigo responder. Ou seja, o que temos previsto, de facto, tem um forte impacto e isso tem suscitado, inclusive em Portugal, uma crescente revolta por parte das populações, pelo impacto que isso depois tem em termos da sua vida, em termos da paisagem, e aqui depois temos um contraponto entre aquilo que é o peso para a nossa economia da extração destes minerais face, por exemplo, ao peso que tem o turismo. Sim. Nós temos uma economia muito dependente do turismo, que tem um peso considerável na Deixe-me interrompê-lo para fazer aqui uma comparação. Nós estamos sentados em cima de uma mina de ouro, como os países árabes, especialmente a Arábia Saudita, por exemplo, estava sentada, sem saber, há 100 e tal anos, sobre aquela mina de ouro que era o petróleo, que hoje é, enfim, está com má fama, mas é uma mina de ouro para a economia portuguesa? Ou exagera-se quando se fala disso? Há exageros, ou seja, há aqui vários indicadores relativamente à pureza daquilo. Estamos a falar do lítio, não é? Há pureza... Realmente eu não fui específico, sim, era o lítio que é do lítio que estamos a falar. E eu aqui devo fazer uma declaração de interesse, já que tenho uma forte costela minhota e sobretudo o alto minho, portanto fica clara a minha posição. Contra a extração. Contra a extração, necessariamente, quer dizer, porque temos ali um património agrícola, um património paisagístico. Deixa-me fazer uma provocação. Alguém sublinhava aqui há uns tempos numa rede social uma fotografia de pessoas a protestarem contra a eventual futura extração do lítio. Com telemóveis na mão. Cheios de telemóveis na mão a filmar aquilo. Esta imagem, eu não preciso dizer nada, esta imagem fala por si, ou seja, nós queremos muitos benefícios das novas tecnologias digitais e por aí fora, mas depois não queremos e não nos preocupa que essa poluição vá bater à porta de outros, mas quando é à nossa porta é que viramos verdes. Esse é claramente um problema, esse é um problema sobretudo europeu, não é? Até voltamos à produção de energia, nós produzimos muita energia na União Europeia à conta do corte de arvoredo em países terceiros, nomeadamente Estados Unidos, Canadá, Rússia.
parte também do Brasil. São os mais afetados pela perda. São os mais afetados, digamos assim, pelo nosso conteúdo verde na produção de eletricidade. Para nós vivermos verde aqui. Sim, pronto, e aqui nos minerais pode-se colocar o mesmo problema, sendo que é importante dizer que nós não precisamos trocar telemóvel todos os 6 meses, não é? Portanto, não devemos ir aos Black Fridays, não é? E responder, digamos assim, ao apelo do consumismo, e portanto podemos manter os equipamentos durante muito mais tempo, reduzindo a pressão sobre a extração. É óbvio que depois há todo um marketing enfim, que nos motiva ao máximo de consumo. Há alternativas menos más do que a extração do lítio. Inclusive nas baterias começam a aparecer alguns estudos, não sei ainda relativamente ao passo que isso pode dar em termos de utilização industrial, que é sempre uma coisa, é o estudo que se faz em termos laboratoriais, depois é a comercialização, digamos assim. E em condições reais, não é? Em condições reais, falam-se de outro tipo de materiais muito mais correntes. Sim, isto que o Paulo está a dizer é fundamental, quer dizer, porque realmente vamos supor que nós aceitamos a bem da igualdade entre os países e porque, aliás, as condições ambientais, sociais e económicas até são melhor controladas na Europa do que em África ou na América Latina, que nós aceitamos avançar com a exploração do lítio. Que eu acho que é legítimo nós avançarmos com alguma exploração do lítio, até por uma questão de coerência. Mas realmente não é em muitos dos locais que estão em jogo, que eram se calhar os locais mais atraentes, mais rentáveis, mas esses têm problemas ambientais em causa. Mas eu acredito que existam locais em Portugal onde nós consigamos esse compromisso. Vamos ver. Agora, a questão aqui é essa, quer dizer, vamos imaginar que nós íamos buracar tudo e, entretanto, descobre-se que o sódio é o futuro das baterias. E quer dizer, e nós, de um momento para o outro, o lítio deixa de ter interesse e nós deixamos lá os buracos todos. Ficamos com um passivo ambiental brutal. Enquanto nos viramos todos para o mar. Nós temos que ter aqui alguma visão em relação ao que deve ser o nosso comprometimento, porque também eu acho que não devemos ser hipócritas e dizer, bem, isto que venham lá de longe, pá, que não há problema, não é? E depois precisamos de uma aposta fundamental, que é na reciclagem. Nós temos uma legislação que eu ia voltar a conversa para si e também para o Alexandre acerca disso, a reciclagem das baterias. Está a ser preparada uma legislação, começou com a presidência portuguesa no primeiro semestre de 2021, agora está a continuar com a presidência eslovena, de assegurar que as novas baterias são feitas à custa de materiais reciclados. Ou seja, que têm mais que uma vida. Vamos lá ver, há duas coisas diferentes. Uma coisa é a bateria em si ter mais que uma vida. E isso garantidamente tem. Ou seja, uma daquelas baterias que está num carro, eu posso pegar nela e ter muitas outras utilizações, inclusive é a minha casa, por exemplo, se eu a quiser utilizar para produzir, por exemplo, eu no meu caso, em vez de eu utilizar a energia solar que não consigo consumir na altura, para depois utilizar à noite. Quer dizer, há aqui um mercado de baterias, um acumulador, exatamente. Uma bateria. Sim, exatamente. Para quem está aqui às voltas. E, portanto, isso sem dúvida alguma que é um aspecto absolutamente fundamental. É que eu tenho um estádio, por exemplo, em Amsterdão, feito à custa preparado para aceitar as baterias dos automóveis para precisamente armazenarem a eletricidade ou da rede ou do telhado com painéis fotovoltaicos que o estádio tem. Essa era uma vertente da coisa. Agora, a outra coisa portanto, esta é uma vertente que é nós estarmos conscientes que as baterias têm mais vidas e mais ainda, eu tenho uma obrigação de dar destino, volto a dizer, a mais de 95% de um carro quando ele chega ao fim de vida. Qualquer carro, não só qualquer elétrico. Carro, seja ele qual for. A outra coisa é as novas baterias serem feitas à custa de materiais reciclados. Esse é que é o grande objetivo da legislação que está a ser discutida. E o problema é que, por incrível que pareça, o que é aqui determinante? É o preço. Ou eu obrigo isto a ser a regra... Tem que ser decreto. Ou então o preço a que o lítio sai da mina para eu colocar na bateria é muito mais competitivo e barato do que o preço de eu ter estado a reciclar o lítio. Sim. O custo da reciclagem é mais caro do que pegar em lítio fresco. Sim. A questão aqui é que eu não posso ir buscar o lítio fresco. Eu tenho que obrigar
a que uma considerável parte do lítio das futuras baterias venha da reciclagem dessas mesmas Veio baterias. há poucas semanas da COP26. Com que sentimento é que sai? Os governos vão decretar isso? As companhias ou empresas estão preparadas para acatar essa ideia, por exemplo? Bem, para já foi muito claro que houve uma discussão sobre esta questão dos veículos na segunda semana. E nota-se bem que entre os Ministérios do Ambiente e da Economia há grandes diferenças. Ou seja, a começar por Portugal. Portugal, houve uma série de países Cisa Vieira e Marcos Fernandes não falam a mesma língua? Não falam a mesma língua, claramente. Pode parecer que estão no mesmo governo, mas não falam a mesma língua. Porque... não é caso único, o da TAP também é outro, mas já era um outro programa. Mas por uma razão muito simples. Países como a Espanha, que também está na linha da frente das renováveis, etc. A Alemanha, a França, todos estes países recusaram o compromisso de dizer que a partir de 2035 só iriam vender veículos elétricos. Sim. E disseram, bem, isso é a União Europeia, quando chegar à altura a gente logo discute. Mas por agora aqui na COP a gente não se quer meter nisso. Sim, porque a União Europeia tem apenas uma intenção que ainda não foi exatamente. aprovada. Não é? Mas alguns países europeus vieram dizer sim senhor, garantidamente, outros disseram a gente ainda não assina nada. E nós ficamos no ninho. E não, nós dissemos nós não assinamos nada. Sim, mas ficamos no ninho porque acabamos com o gasóleo e a gasolina, mas depois os plug-ins já podem, os híbridos... Bem, os híbridos plug-in é outra conversa ainda, não é? Mas, o que é que eu fui falar? Mas antes dos híbridos plug-in, a questão aqui é que realmente nós sabíamos que o Ministério do Ambiente até era capaz de alinhar neste compromisso, mas o Ministério da Economia com a Auto Europa não quis alinhar neste compromisso. E, portanto, Portugal... E daqui se tira que o Ministério da Economia tem mais peso que o do Ambiente? Ou pelo menos, quando, é como nas Nações Unidas, quando não há consenso, não avança. Sim, portanto, aqui não havia consenso, não avançou. Sobre os híbridos plug-in, eu acho que é importantíssimo dizer que é um erro a aposta nos híbridos plug-in, até do ponto de vista de alguns apoios que eles estão a ter, porque um híbrido plug-in é um carro muito mais pesado, porque eu tenho que ter um motor elétrico e um motor a combustão. Muitas pessoas dizem, mas eu só uso... Eu adoro esta desculpa, que é, eu só uso o elétrico, porque eu ando menos de 60 km. Então, se só uso o elétrico, é que não compro 100% elétrico. Exatamente. E depois a outra questão ainda é que os híbridos plug-in têm um problema grande em termos ou melhor, o que é o sedutor dos híbridos plug-in que nós vamos ver? São os carros pesados, são os carros grandalhões. Sim. Em que dá jeito a ter esta fração elétrica, porque ainda por cima, para efeitos de impostos, de taxas, etc., eu vou analisar os primeiros 100 km. E, portanto, aqueles primeiros 100 km são muito sedutores, porque são 60 a eletricidade e 40 a combustão. Muito bem. Alexandre, já estamos a caminhar-nos para o fim, mas valia a pena ainda sobre as baterias perceber isto. O consumidor, se quiser comprar um carro elétrico em segunda mão, até porque vai ser mais barato, eles não estão provavelmente baratos, todos pelo menos, sabe em que estado é que está a bateria? Há ferramentas para se perceber? Não, infelizmente não. Então uma compra no escuro? Não mais ou totalmente, menos. Mas consegue verificar a carga faz, não faz. Sim. Há uma grande descida nos primeiros quilómetros ou não, mas não existe um método e é algo que é realmente preciso para dar confiança, especialmente ao mercado de segunda mão, a obrigação dos carros estarem equipados com uma forma de análise, uma métrica standard, que indica o estado de conservação da bateria. Mas tem que ser legislado. Tem que ser legislado, tem que ser obrigado. Há tecnologias possíveis. É preciso obrigar a que todos os carros venham equipados para a decisão ser mais confiante, para haver confiança na decisão. Realmente. Paulo, isto já estamos quase no fim. Eu sei que já se riram, porque nós conversamos um bocadinho antes de vir para aqui. Obviamente eu sei que se riram quando eu falei do hidrogénio. Mas o hidrogénio, há ainda pessoas, tal como eu, que estão a pensar, isto dos elétricos é tão complicado, depois polui-se na mesma, é as baterias. Eu vou esperar pelo hidrogénio. É uma espera que vale a pena?
Não, aquilo que tenho visto relativamente a veículos utilitários é algo que terá alguma dificuldade em avançar. Avançará mais para transportes públicos, para outro tipo como já se vê em veículos. Cascais, não é? Há um Como já se vê em autocarro. Cascais, sim. Agora, daquilo que me toca, voltamos à biomassa. Sim. A biomassa também pode ser envolvida na produção de hidrogênio, ou seja, é necessário uma fonte primária de energia para provocar a hidrólise, não é? E, portanto, no que me toca... Falou o químico. A crítica pode-se manter, não é? Naquilo que tem a ver com a utilização da corte de arvoredo para a produção de hidrogênio, não é? Portanto, não se safa por aí. Portanto, não é uma boa ideia. Pode não ser, ou seja, temos que resolver um problema, quer dizer claramente na União Europeia não vamos cortar árvores para produzir energia, seja para produzir hidrogênio, seja para produzir eletricidade. Portanto, diz o Paulo... Eventualmente, quanto muito para calor em determinadas circunstâncias. Exatamente. Francisco, o que é que diria do hidrogênio? Não, vamos já ver, o hidrogênio eu acho que só compensará nos casos em que o peso das baterias é de tal forma grande, como no caso dos veículos pesados, onde ele se torna efetivamente competitivo. E não se espera aí um salto quântico na tecnologia? Vamos já ver. Para já há uma questão importante, que é um motor a hidrogênio, é um motor elétrico. Sim. Portanto, nós quando falamos dos 100% elétricos, aliás, até há a distinção, que é os elétricos, nós chamamos 100% elétricos a baterias. Sim. E depois há os 100% elétricos a hidrogênio, por exemplo. Mas o hidrogênio eu acho que vai ser mais complicado. Primeiro, porque nós precisamos de uma rede de abastecimento. E uma rede de abastecimento que não é igual à rede elétrica, onde eu num sítio qualquer consigo pôr o carro a carregar. Portanto, isto significa custos muito maiores. Depois há uma questão fundamental, principalmente nos veículos automóveis, que é a eficiência. Ou seja, entre eu produzir renováveis, distribuir na rede elétrica, pôr no meu carro e utilizar, a eficiência de um veículo elétrico é capaz de rondar os 70 e tal, quase 80%. Eu produzir hidrogênio a partir de solar, por exemplo, ou eólica, depois transportar esse hidrogênio até ao posto de abastecimento, depois do posto de abastecimento eu colocar na minha célula de hidrogênio, etc, etc. Quer dizer, se eu olhar para este circuito todo, eu chego à conclusão que o hidrogênio, eu só vou aproveitar 30% da eletricidade Sim. que foi produzida quando, por exemplo, do solar. E, portanto, por razões de eficiência, o hidrogênio só compensa em veículos pesados. Claro. Por agora. Porquê? Porque eu estar a transportar uma massa brutal de baterias, é um desperdício. Claro. Eu costumo brincar com a coisa, queres hidrogênio, pensa no Hindenburgo, no dirigível. Muito bem. E para o Alexandre, da DEC Proteste, eu deixo a pergunta, que é também uma maneira de darmos aqui uma luzinha para quem nos está a ouvir e precisa de informação. A DEC Proteste vai ter uma ferramenta, um comparador de carros elétricos. O que é que já, muito em breve, o que é que já se pode saber desse comparador? Sim, é um comparador onde nós não há muito publicamos que explicar, os testes que fazemos aos veículos. Já laboratório, fizeram? Sim. Em que... Eu estou aqui a medo porque eu não sei o que é que podem dizer para já, não quero estragar. Dizer. Os comparadores é uma ferramenta que nós temos em variadíssimos produtos e que tínhamos até há uns tempos nos veículos, em todo o tipo de veículos, e que agora vamos restringir unicamente a veículos elétricos e plug-in, sendo que concordo plenamente que o plug-in não é uma solução com futuro, mas é uma possibilidade de, neste momento, retirar alguns receios e poder-se enverdar, sendo que a má utilização do plug-in acarreta consumos muito superiores a um veículo igual, mas até só a combustão. Só a combustão. Quais as categorias em que fazem? O teste já foi feito? Os testes a cada carro vai sendo alimentado, fazemos cerca de 100 testes por ano. Hoje em dia o mercado não está assim tão largo, por isso estamos com mais calma. Eu acho que as pessoas não têm noção de quando a DEC Proteste faz um teste, seja lá o que for, de colchões a carros, a DECO que paga... Nós o que fazemos, compramos os materiais. Os produtos no mercado, nos canais habituais dos consumidores. Há muita gente que acha que são as marcas que vos dão, olha, pega lá um carro e testem. Não. Por aí não. E depois a independência tem mesmo que ser vivida, exato. Enviamos para um laboratório habilitado aos testes naquele tipo de produtos, que nos faz um relatório individual por produto e nós transformamos naquelas tabelas e naquelas avaliações que depois publicamos. Eu já agora tinha uma curiosidade. O laboratório é nacional ou é internacional? Vocês fazem isso numa escala... Nós, muitos testes são feitos a nível de partilha
entre várias associações de consumidores para conseguir para rentabilizar. A DEC Proteste faz parte de com a Espanha, a Bélgica, Proteste pertence a Itália. Ao Euroconsumers, a Espanha, a Itália e a Bélgica. Exato. E o Brasil. E depois ainda pertencemos ao ICRT, onde então, desde Hong Kong, à Holanda, à Alemanha... O que vos permite alguma escala neste tipo de testes, permite uma escala, no caso e respondendo, no caso dos veículos automóveis, testamos na Alemanha os veículos. Quando é que vão estar disponíveis? Em breve? Em breve. Os resultados? Estarem atentos. Uns dias. Meus senhores, queria agradecer-vos a vossa presença aqui, aos três. Foi um prazer falarmos disto e já todos percebemos que comprar carro elétrico, se precisa comprar carro já, sim. Se não precisa já, esperar 2 ou 3 anos, mas será sempre uma boa opção. E pronto, resta-me agradecer-vos mais uma vez. Só estava aqui a tentar resumir as ideias principais. Se me falhou alguma que queiram dizer que vale a pena sublinhar, este é o momento. Ou então calem-se para sempre. Não, eu acho que eu tenho uma coisa fundamental para dizer. É que é crucial eu mudar para os veículos elétricos também, mais do que estas questões também do preço, etc, para salvaguardar 2 aspectos críticos das nossas cidades, que são a qualidade do ar e o ruído. Sim. Se eu não o fizer, eu vou continuar a ter níveis de poluição muito grandes no centro de Lisboa, no centro do Porto, e, portanto, para além de eu ajudar o clima, porque estou a usar fontes renováveis, etc. Ajuda a saúde respiratória. Estou a ajudar a saúde pública, estou a ajudar o ambiente com a redução da poluição do ar, estou a ajudar também o ruído. E a acabar com esta algazarra. A mobilidade não se faz com o veículo privado. Aí era como já tinha dito, a mobilidade principalmente deve-se fazer com meios coletivos de transporte. Essa é a tendência, os transportes públicos. Sim, que devemos meter... O veículo privado é para aquelas situações que não dá mesmo hipótese. Exatamente. Mais uma vez, obrigado aos três por terem vindo a este podcast, o Pode Pensar. Obrigado também a si que nos esteve aí a ouvir. E pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. E pode ouvi-lo também em www.deco.proteste.pt. Este episódio teve, como sempre, coordenação editorial de Maria João Morim, produção de Sander Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índico. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve, como sempre, com mais ideias para consumir.